O paciente obeso, ele inflama mais, né? A gordura, tudo nele é diferente. Tanto que o paciente pós-bariátrico, a gente também vê a cirurgia plástica nesse paciente de uma forma diferente, tá? Não é que nem uma cirurgia num paciente que nunca foi obeso, porque ele já foi obeso. Então, os vasos sanguíneos dele, inclusive no subcutâneo, que é onde a gente opera, mama, abdômen, tá? Que eu já vou falar das cirurgias, são vasos mais calibrosos, que são vasos de uma pessoa que já chegou a ter cento e poucos, 200 quilos ou até mais, né? Então, é uma anatomia, é uma complacência, tudo é diferente, né? Então, assim, a obesidade faz parte do tratamento justamente tudo isso, né? Como tu falou, e tu explicou muito bem, que essa parte do segmento também após a cirurgia da Tá. gastroplastia, né? Que é a E assim, cirurgia essas bariátrica. negativas, elas são tão abusivas que a jurisprudência, ela realmente é uníssona, assim, é um entendimento já padrão de que se a pessoa ela tem esse histórico de flacidez e de obesidade, ela tem esse direito e assim, os julgados, né, hoje em dia, cada um pesquisar e os julgados sobre essa matéria é uma matéria já pacificada. E assim, eu vejo que tem muita dúvida ainda, apesar de ser um tema aí, muito conhecido, mas eu vejo que é um tema que gera muita dúvida, né? Tem várias clientes que acabam Muita. perguntando: eu fiz a bariátrica há 10 anos atrás. E aí eu engravidei no meio disso, né? E aí, será que eu tenho direito ainda a essa cirurgia reparadora? Eu tenho que me conformar, né, com o meu corpo insatisfeito ou eu tenho direito, né, a essa cirurgia? Então, tem direito, sim, né, Gigi? Não tem, como você falou no início, não tem um prazo para a pessoa buscar ali esses direitos. Eu vi que tem algumas pessoas aqui até perguntando: plano empresarial, eu tenho plano empresarial, eu vou Isso, eu ia te ter direito perguntar no agora, plano Camila. empresarial? Claro que sim. Se você comprovar lá direitinho, juntar o seu contra-cheque, demonstrar que está sendo descontado, você tem uma contraprestação. Você está pagando todo mês, sendo descontado lá no seu contra-cheque para a operadora de saúde, por que ele não vai ter que te dar a contraprestação dele que está... Você é um Senão, cliente da tira o mesma contrato de forma, plano né, de saúde. Camila? Se ele não pode atender a sua doença quando você precisa, não faz sentido. Você vai ficar só pagando ali todo mês, descontando ali no seu salário, e você não vai ter direito, né? Então, realmente, a pessoa tem que lutar, né, Uhum. Gigi? Não pode desistir aí do aceitar o não da... Exatamente. E teve uma pergunta que eu achei bem bacana, Camila, que perguntar assim, que nem a pessoa assim, é funcionária de uma empresa, tá? Essa empresa fornece, então tem um plano de saúde empresarial. Tu já falou que essa paciente tem direito, né? Mesmo assim. E se ela fizer, e der algum processo, tá? Fizemos tudo e tal, não deu certo. Aí a gente pega e vai ter que entrar com o processo. O paciente procura vocês. Ela pode se prejudicar com a empresa Não no qual ela existe é isso. funcionária? O paciente ele não vai sofrer uma retaliação. E assim, se ele sofrer uma retaliação, ele pode ser indenizado até em danos morais, né? Porque isso é uma falha na prestação de serviço. Assim, só para vocês entenderem, a simples negativa, ela gera danos morais. Agora, você imagina um paciente que está sofrendo uma retaliação com plano de saúde cancelado, ele está pagando em dia, teve um plano de saúde cancelado, teve uma retaliação por conta dessa situação, ele vai receber até danos morais. E a empresa, elas não fazem esse tipo de retaliação, até porque o setor jurídico, ele é um setor específico, né? O setor de saúde, empresarial, de contratação é outro setor. Então, não tem esse... Eu Não nunca vi vai, não vai interferir, tipo de prejudicar nada retaliação, a assim, nesse empresa, o sentido. O paciente, que eu né? vejo, assim, de retaliação dos planos de saúde, às vezes é com alguns profissionais que são médicos credenciados e aí tem uma dificuldade ou outra ali de conseguir o laudo médico desses profissionais credenciados. Mas isso não impede que a pessoa busque ali um profissional particular, né? E depois peça o reembolso, né? Como a gente faz bastante, né? Que a Gigi, ela não opera com plano de saúde, trabalha com reembolso, e este profissional ali, ele vai fazer todo o seu relatório médico e vai conseguir a documentação para que você consiga se eliminar. Gente, o comentário da Juliana, que amor! Eu agradeço a vocês por essa vitória, estou sendo muito feliz. Com louvor, o
história. É, a Ju foi uma paciente nossa que operamos Ai, recentemente. gente. E foi através da liminar, foi através dessa briga toda. A Ju foi. Demorou um pouco por causa da Ju, né? A gente teve uma briga longa, mas não desistimos, abraçamos a causa e agora ela está linda e plena em Linda, recuperação plena, da cirurgia dela. indenizada. Boa, É. E boa operada. recuperação, Ju. Muito bom ouvir esse feedback, É, né? A gente beijo, vê meu que o amor. nosso trabalho é muito mais do que um Exatamente. número, do que um relatório. É, é, é bem que tu falou, né, Camila? Tem que ter paixão, né? Porque, assim, é bem puxado, assim. Eu e a Camila, a gente fica trocando áudios, quando a gente está com os processos, Com meu o tempo marido. todo. E, exatamente, a gente tem outro casamento que eu e você. A gente fica trocando áudios e fica trocando laudo. E, ó, isso é importante, isso não é, Camila, isso não dá. A gente tem um feedback. E isso é importante o paciente encontrar e ter isso com os profissionais que ele vai escolher, tá? Ninguém anda sozinho, todo mundo anda junto, todo mundo conversa, todo mundo tem que ter trocas, tá? A gente aprende muito um com o outro. Eu falo o tempo todo, eu aprendo o tempo todo em hospital, agora com vocês. Tipo, a gente está aprendendo essa live, estou aprendendo, já me trouxe informações que eu já agreguei, que eu já sei agora passar para minhas pacientes. Então, assim, isso é importante. Então, ter o cuidado, o zelo. Só que só tem cuidado e zelo quem tem E é paixão. muito Senão, importante, tu não né, tem. Gigi? Essa live que Entendeu? ela tem um cunho meramente informativo. Não está com o objetivo de captação de cliente, nem nada do tipo. Mas assim, Não. confiança. Aí a gente pegou as dúvidas recorrentes e frequentes, né? E daí a Camila que surgiu a ideia. A Camila falou, pô, Gigi, vamos fazer uma... A gente fica com nossos áudios eternos. E eu, é sério isso, Camila e tal. Aí ela falou, pô, vamos fazer uma live sobre esse assunto. Eu falei, pô, fechou, simbora, né? Porque é muito importante, isso é informativo. É importante a gente salvar e deixar no feed para as As pessoas pessoas tiverem entenderem e verem. informação e E tiverem acesso à justiça, acesso à saúde, para a gente é algo muito importante, né? Então, eu estou vendo aqui várias mensagens. Doutora Gigi operou minha filha, ela está maravilhada. Gente, só mensagem linda. é muito bom, é muito gostoso. E deixa eu te falar uma coisa, Camila, que nem você falou assim, né? Que a paciente que resolve entrar nessa briga e buscar os jeitos dela, ela fica um pouco engessada, no caso, quando ela vai pedir um laudo, se for para um cirurgião do plano, né? Porque é aquela coisa, né, que a gente já falou uma vez. O médico do plano, ele não consegue agir muito, né? Porque ele está engessado, porque ele... É aquela coisa, como é que tu vai fazer um Ele vai laudo trabalhar. para ferrar com o teu patrão? Tenho, vou fazer um laudo para processar meu chefe. A Não gente vê que dá, na né? prática Então, alguns assim... recusam, né? Fala que vou operar por liminar. Acabam recusando, sendo que assim, a gente vê muitos profissionais aí também do outro lado que eles submetem a uma série de exames, né? Você aí, maravilhosa, submete o paciente a uma série de exames e faz aquele relatório caprichado, né? Com os exames que demonstram ali que o que você está falando não é só a sua opinião, é um diagnóstico médico, né? E faz aquele relatório, o juiz, ele não tem como ele negar. Por Uhum. isso que o nosso êxito é muito, muito grande, assim, porque cobre todas as... Exatamente. E o nosso trabalho é tão sério. Aham. Desculpa, eu Não, te vou te cortei, falar, que deu um eu tô delay aqui. falante demais. Não, eu que sou. Acabou. Fechou, nós duas aqui, ó. A gente é mulher, né, gente? Quanto que mulher fica quieta? O homem, live, se fosse dois homens aqui, ia durar acho que 5 minutos. Iam falar as informações, papapá necessárias, deu, tá, gente? Valeu, tchau. A gente fica fosforilando. Vi Mas é aqui isso aí também, mesmo, Camila. Gigi, Acho de uma pessoa falando que estava com Hum, carência no plano, falando se ele
se ele tem direito. Na verdade, é Ah, muito importante a gente abordar cada caso individualmente, né? A gente entender esse paciente, entender quais são as limitações, mas assim, via de regra, a regra é que realmente precisa de 2 anos no plano, 24 meses para ter o direito à cirurgia, né? Tanto bariátrica quanto as cirurgias reparadoras. Porém, a gente vê que tem a lei de planos de saúde, né, se eu não me engano, no artigo 12, ela fala que em casos de urgência e de emergência, o plano ele não pode cobrar carência, né? Então, se essa hum, situação desse paciente, hum. né, nessa cirurgia, ele tem alguma urgência, às vezes uma urgência psiquiátrica, psicológica, ele tá ali realmente, ele perdeu o convívio social, ele tá com uma depressão, com um transtorno de ansiedade, ele tá ali com vários machucados pelo corpo, ele não tá conseguindo ter uma vida normal, dependendo desse paciente, se ele tivesse laudo de urgência, a gente consegue invalidar essa cláusula, né? Essa cláusula pode ser considerada nula. Então, vai depender muito, assim, muito da análise do caso, entendeu? A gente não, algumas dúvidas a gente não consegue responder assim logo de cara, mas tem aí uma saída, né? A depender do caso, a depender das particularidades. Daí é o teu trabalho, né, Camila? Daí tu não É, pode entregar tudo aqui, não, Camila. Aí é o que você faz, aí é teu show, né? Eu achei bem bacana aqui, Camila, tem uma pergunta. Se o plano de saúde cobrir a liminar, ele vai pagar só o hospital ou a tem que equipe cobrir médica todo o também? tratamento, gente, tratamento completo. A jurisprudência é bem clara, é o tratamento pós-perda ponderal em casos de obesidade mórbida. Então, tem que cobrir desde todos as medicações, né? Essas medicações de alto custo, muitas vezes, né? Que o paciente tem que tomar, até os honorários médicos, internação, tudo. Prótese, se precisar, está justificado ali no plano, e se é um tratamento pós obesidade mórbida ali, o plano ele tem que cobrir, independente de se for material, se for honorário, médico, tem que cobrir. Show. Inclusive, o material que eu sempre peço, né, quando tem indicação de implantes, né, quando eu preciso montar o arquétipo da mama, eu não tenho mama para montar, e eu uso muito cola cirúrgica também, né? E é importante focar aqui a importância da cola cirúrgica no paciente pós-bariátrico, tá? Porque, assim, a cola cirúrgica ela não substitui os pontos, tá, gente? Ela é um plus, ela veda a cicatriz, impede infecção, diminui a tensão naquele tecido. E nessas cirurgias separadoras no paciente pós-bariátrico, são cirurgias com grandes cicatrizes, porque tem grande excesso de pele. Eu sempre falo para meus pacientes, excesso de pele igual a cicatriz, não tem como. Eu preciso cortar, eu preciso costurar e vai ficar uma cicatriz. Então, a cola nessas regiões, das incisões, das suturas, ela é importantíssima, tá? Porque ela veda, ela protege, diminui a tensão para impedir que ocorra as deiscências, que nada mais é do que abrir os pontos, tá? E vamos lembrar que esse paciente pós-bariátrico, ele é muitas vezes desnutrido, tá? E desnutrição aumenta a incidência de Muito deiscência, bom, que é sim. abrir os pontos, tá? Então, é importante, não é assim, ai, porque eu acho legal, porque já que tem cola, vamos usar. Não, tem uma indicação médica por isso, tem um porquê por isso. E assim, o juiz, ou enfim, o plano vai entender quando o médico explica o porquê, né? Não é assim, eu Basta, quero isso, eu quero, não, acho não legal, basta fazer que entendeu? Não, é tem médico, né? tudo um porquê Justificativa que das não vai coisas, conseguir né? eliminar. Exatamente. Eu achei bem legal aqui. Camila, tem outra pergunta. Essa é Mamas legal, essa a gente grandes já dentro pode ganhou. conseguir cirurgia redutora pelo plano? Sim. A Conta, gigantomastia Camila. também é uma doença, né? E se a pessoa tem ali um relatório médico e laudo médico justificando que ela tem ali, às vezes, problemas de coluna, né? A gente atendeu vários pacientes aí com problemas de hipercifose, com degeneração, né? Na coluna, situações. O plano de saúde Uhum. ele tem que cobrir. Isso. Também é considerado uma doença, gigantomastia.
Tanto até nos homens, né? A gente vê muita redução aí, cirurgia de redução. A ginecomastia mamária, né? Que é muito comum Sim, também sim. no paciente pós-bariátrico, tá? Por causa da influência da obesidade, porque gordura também libera estrogênio. Enfim, não vou entrar nessa parte de médica, mas tem influência do estrogênio, daí o estrogênio estimula a glândula mamária, enfim. Os homens também tem muita, tem mama também, ainda mais pós-bariátrico, e é a cirurgia que contempla, né? A solução é a ginecomastia, né? Que a gente trata esse paciente também, fazendo uma Não, é cirurgia reconstrução do tórax para também. mulher, né? Bem legal de trazer isso. Importante. Exatamente, porque a gente acha cirurgia plástica é só mulher, mas gente, que a gente tem de homem operando, e as consultas com os homens são ótimas, porque elas duas, eles chegam assim, ah, isso, aquilo, papai, eles... O Sim. homem é muito Meu marido objetivo, né? com mastia. E ele fez até com cirurgião plástico. Ele falava: olha, eu não sabia que cirurgia reparadora era com cirurgião plástico. Eu achava que era um cirurgião geral que faria, mas não, gente. Não. Cirurgião plástico também faz cirurgia reparadora. Uhum. Claro, também te contempla tudo, né? Contempla as cirurgias. O cirurgião plástico sempre fala, a gente é cirurgião de superfície, né? Subcutâneo, pele, a gente não entra em cavidade, né? A gente trabalha com os excessos, né? Excesso de pele, excessos de mama, né? Então, excesso do abdômen, excesso de gordura. E falando em gordura, agora até me deu vou falar um pouquinho sobre as cirurgias plásticas que a gente São faz na hoje em dia as paciente. principais cirurgias. Isso é bacana. Mas antes Tem de mais eu responder, tem uma perguntinha aqui, da Camila. Bibi, mas ele vai pagar o valor que o médico pedir, independente do médico. Gente, aqui é muito importante, como eu já falei, avaliar cada caso, né, para a gente passar aí a estratégia jurídica de acordo com o caso. Mas, via de regra, o plano de saúde ele tem que indicar um profissional credenciado para fazer a sua cirurgia pelo plano. Essa é a regra geral. Mas, em alguns casos, né, como a gente vê uma falha da prestação de serviço dos médicos. Então, o que a gente faz no processo? Um pedido alternativo para que a pessoa opere com o médico da sua escolha. Né? Quando o plano de saúde ele falha ali, seja porque ele não consegue atender com a urgência daquele paciente, né? Que ele está com essa questão. A gente já vê alguns processos de pacientes com agorafobia, pacientes com realmente situações psiquiátricas tão graves que ele precisava operar ali, agora o plano de saúde ele negava o procedimento, colocava 1 milhão de empecilhos e realmente atrapalhava, né, essa cirurgia. Caso, Até pelo planejamento com esse cirúrgico, pedido né, alternativo, Camila? a gente consegue que o plano de saúde pague os honorários particulares. Mas, claro, vai depender de cada processo, vai depender se teve ali a falha de prestação de serviço, vai depender de uma análise mais completa, né? Então, se você está interessado em fazer uma consulta com a gente, vai ser o maior prazer, né, Gigi? Tanto a Estamos aqui. casa, mas Depois eu vou postar no feed, vou postar nossos contatos também, que pessoal que estiver assistindo depois da gravação. E, poxa, eu tenho uma dúvida, quero falar sobre isso. Aí consegue acessar a gente, conversar melhor, né? Eu vou falar, então, só os tô tipos ansiosa por de... esses tipos de cirurgia, adoro esse assunto. Os tipos de cirurgia, então, gente. A gente trabalha muito com excesso, né? Então, eu falo assim, cirurgia plástica no paciente pós-bariátrico, reparador, ele trabalha com excesso. Então, o que está em excesso, a gente tem que tirar, né? O que está sobrando, o que está causando o desconforto e o mal-estar do paciente. Então, vamos começar pelo rosto. Tem também dermolipectomia, cervical, facial, cérvico-facial também são indicações. O paciente emagreceu 30, 40, 50 quilos, tem excesso de pele. Esse excesso de pele às vezes pesa os olhos, que faz ectrópio, que pesa tanto. Então, assim, vamos pensar que
todo esse excesso de peso correu em todo o corpo, né? Não é só em rosto, não é só em corpo, enfim. Então, começa pela face, depois a gente tem a indicação dos braços, a braquioplastia, que é excesso de pele também. Tem indicação da mama, Ai, do tórax, coisa! do dorso, Gente, que, tem... né? Dorso, dorsoplastia. Pensa aquele paciente mega obeso, né? Chegou a pesar 300 quilos, ele emagreceu, ele tinha aquelas dobras nas costas, né? Que difíceis de higienizar também, né? Então tem a dorsoplastia, tem a parte da abdominoplastia, que são a mamoplastia e a abdominoplastia são as mais clássicas, né? São o mais frequente, mas tem todas as outras variações das coxas, cruroplastia, que é excesso de pele nas coxas, da virilha, da parte do dorso também, incluindo o glúteo, que a gente faz a dorsoplastia. Aí, o que é bacana, às vezes, associar? Vamos lembrar que esse paciente, ele considera um paciente que tem lipodistrofia, então, ou seja, a distribuição da gordura dele é toda complicada e diferente. Então, às vezes, falta gordura num certo local que a gente tem que colocar essa gordura através do enxerto composto de gordura. Como que a gente faz isso? A gente tem que tirar gordura. Como? Com lipoaspiração. Então, a dermolipectomia fechada, né? A lipoaspiração, a Eu gente ia pega aquela até gordura, tá aqui anotado que eu ia prepara te ela. perguntar se sempre a lipoaspiração ela é sempre estética? Não, né? Pelo que você tá falando, em alguns casos Não, é uma não. cirurgia Ah, reparadora, em alguns casos. exato. Exatamente. A gente usa muito na cirurgia reparadora, nos casos de ter que necessidade de aumentar o volume do tecido. Vamos pensar em glúteo, por exemplo. O paciente emagreceu pra caramba, o paciente está muito emagrecida. Aí tu pede o coxinho de gordura da região glútea, no qual quando ela senta, incomoda, dói ali os teus cânter quando ficam pesados, às vezes faz ferida na pele. Tu pega a gordura de uma outra região e consegue enxertar ali nas áreas de retrações cicatriciais, que é aquelas cicatrizes afundadas, sabe? Que doem e tal. A gordura é linda, eu amo gordura. Eu É. amo gordura no lugar certo, tá, Uma gente? coisa também que eu ia te perguntar, Gigi, é daquele abdômen de avental também, né? Que é uma... Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Sim, tem duas técnicas que nós usamos para fazer a reconstrução do abdômen no paciente pós emagrecimento, tá? A gente usa, eu vou falar assim, abdominoplastia clássica, mas na verdade é reconstrução abdominal, né? No qual aquela cicatriz de uma cristelia com a outra, tá? E quando o paciente perde muito peso, gente, isso que eu falo 70, 80 quilos. Então, assim, ela fica com muita flacidez, aí não dá para ser só essa abdominoplastia. Daí a gente tem que associar aquela em âncora, tá? Que fica uma cicatriz no meio de tanto excesso de pele. E assim, o paciente bariátrico, pós-bariátrico, geralmente não é uma cirurgia plástica reparadora, não é só a mama, só o abdômen. Às vezes tem necessidade do braço, tem necessidade da perna, necessidade do dorso, né? Então, assim, não tem como você tirar aquela roupa GG numa Perguntar, cirurgia que às só, vezes entendeu? precisa, às vezes, de mais de um tempo cirúrgico, é comum isso? Muito comum. Porque quando a gente vai operar um paciente, por exemplo, assim, por que a gente consegue fazer mama e abdômen junto? Porque está na frente, a gente esteriliza, faz a asepsia do paciente deitado com os campos cirúrgicos e opera. Aí depois não tem como tu virar aquele paciente para operar as costas. E também tem tempo cirúrgico, né, gente? A gente não pode ter o paciente muito tempo anestesiado. Para a segurança do paciente, tem um time. Hum, E vamos pensar que são excessos de pele. Então, são cicatrizes de um lado ao outro. São muitos pontos. São tudo isso aumenta o tempo cirúrgico. Então, para a segurança do paciente, eu sempre avalio. Então, assim, paciente pós-bariátrico, geralmente quer operar o dorso, eu falo assim, vamos primeiro ela quer operar a frente e atrás, né? Vamos dizer assim, frente, mama, abdômen e atrás do dorso. Eu sempre falo assim, qual a tua prioridade no momento? O que mais está te incomodando? Aí, geralmente, a gente aborda na frente, mão, abdômen, e num segundo tempo cirúrgico, as costas, né, enxerto de gordura se dá no glúteo, ou as pernas, ou os braços, enfim. Aí a gente vai vendo um tempo cirúrgico seguro, segurança sempre em né, primeiro para o lugar, né, paciente. Gigi? A saúde.
Sempre. É Às vezes a pessoa tá inadmissível um ansiosa, ele quer paciente. logo fazer tudo e não entende que realmente precisa. Não, segurança do paciente sempre em primeiro lugar. Eu sempre falo para os pacientes, tipo assim, você vai fazer uma cirurgia que é para te melhorar, né? Graças a Deus não está mais operando porque está com uma Ninguém doença, né? isso, Então, né? assim, mas exatamente. Só que toda cirurgia tem isso aqui. O que a gente faz? Todo esse cuidado junto, né? Para botar em segurança. Então, geralmente, pacientes pós-bariátricas, cirurgias separadoras, a gente sempre tem mais de uma cirurgia, porque faz parte do processo. Claro, às vezes o paciente fala assim, né? A gente tem que operar o que está incomodando. Quando está incomodando, o paciente fala assim, tô com essa pele aqui no braço, mas agora está ótimo, estou feliz, não preciso mais disso. Eu Depois, falo, né, que essa boa, vai ser situação feliz. se estabilizar e não precisa correr para operar, né? Isso é interessante. Exatamente. Mas eu acho assim, Camilo, que o importante, assim, ó, eu acho que nessa live, não sei se alguém tem mais alguma dúvida aí pra gente, mas eu acho que a gente conseguiu focar justamente as principais dúvidas da paciente, assim, o que a gente consegue ou não. Então, todas essas cirurgias que eu relatei para você agora, o paciente pós-bariátrico Todas elas consegue pelo o plano de paciente saúde? consegue. Inclusive, deixo até fixado aqui no Instagram do escritório, que tem um post bem interessante, que tem ali todas essas cirurgias que a doutora Gigi falou, explicou muito bem aqui, para que cada um, né, estude, ele veja o que é a Bacana. sua particularidade e a gente vai trabalhar aí de acordo com a necessidade individual de cada pessoa, né? Que nem todo mundo que é pós-bariátrico tem a mesma perda ponderal, nem tem a mesma necessidade cirúrgica, então o processo ele é individualizado, né? O processo cirúrgico também é Sempre. individualizado. Então, esses pormenores aí a gente vai ser um prazer, né, Gigi, atender essas. Ah, uma coisa que eu esqueci, que às vezes, Vai né, Gigi, sim. o plano de saúde costuma, às vezes, ele autoriza ali o abdômen, não autoriza a mama. E a gente consegue fazer uma liminar para operar no mesmo dia. É super comum eles fazerem isso, né? Porque eles colocam, porque na ANS, né, diz que a mama, o plano de saúde tem que operar quando contempla, quando é pós-trauma e pós-câncer de mama. É bacana você falar um pouquinho sobre isso, ainda bem que tu puxou esse gancho. Cirurgias E isso é reparadoras, verdade ou né, as não? pessoas elas têm que ter em mente que o plano de saúde ele está ali para te dar realmente um suporte de todas aquelas cirurgias, todas aquelas doenças que realmente impactam na sua qualidade de vida. Então, se você tem uma doença, você precisa desse tratamento. E se o plano de saúde ele negar esse tratamento, é uma prática abusiva, né? Hoje, aqui no escritório, a gente trabalha com múltiplas áreas aí do direito à saúde, a gente faz bastante processo de congelamento de óvulos para mulheres com infertilidade, vários tipos de direitos aí também, essa questão reparadora, né, em Não. caso de acidentes pós-traumáticos. Essa aí eu vou Pode entrar, vou ser fazer cliente. depois uma live ainda, cirurgias reparadoras dos pacientes pós-traumáticos, que é interessante. Boa. Bastante Tem bastante Exatamente. leque aí de Exatamente. deveres dos planos de saúde que as pessoas não conhecem. E cada caso, assim, ele é específico e é importante que a gente realmente esteja ali lutando, não desista. Gente. Camila, mas para isso tem que ser um escritório que tem experiência e habilidades, Porque às né? E vezes tem a gente ganha, a conhecimento, gente sabe né? que a gente ganha o processo, né? Nossa taxa de êxito é porque é tudo muito bem pensado, né? Às vezes uma palavra ali, ele vai ajudar você a ganhar a eliminar. Às vezes você ganha o processo no detalhe. Então não coloque as mãos, às vezes, vou fazer com o meu primo, que ele é advogado também, formou mês passado, eu vou fazer com ele, ele não vai ter. Às vezes você vai perder um direito por não estar bem instruído, né? E vai perder um detalhe. É Uhum. importante. Isso, É igual isso acontece mesmo. É igual médico, você Isso não vai acontece operar mesmo. com a braquioplastia com um cirurgião geral, que ele não vai, não vai. É,
Existe um time para acabar tendo uma excelência naquilo, né? Você precisa fazer, você precisa executar, você precisa ter um volume de casos para você conseguir chegar a uma excelência, uma qualidade sobre aquele serviço, Exato. uma experiência, né? Então a gente vai. Então eu falo também, cirurgia plástica, um paciente pós-bariátrico, o cirurgião também tem que ter uma certa experiência, porque os tecidos ali se comportam de uma maneira diferente. Assim como o processo também, na parte de vocês, também o advogado tem que já entender Tá os ali em ganchos jogo, e a né? pegada. Tá ali em jogo. Você não vai operar com qualquer médico, você não vai operar com o primeiro médico que vai te aparecer, que você vai operar. Geralmente as pessoas elas pesquisam vários médicos, né? Elas pesquisam vários advogados. É interessante até assim, para mesmo as pessoas que querem ter esse conhecimento lá no Jus Brasil, consegue colocar o AB, consegue colocar o escritório, ver realmente qual é a expertise daquele escritório. A gente faz muito processos, É assim. legal isso, Então, né? Eu sei, eu sempre falo, isso, conhecimento é exatamente. sabedoria. Pra gente, realmente, isso que Sempre. você falou foi maravilhoso, Sempre. porque para a gente chegar nessa taxa de êxito de 100%, foi tentativa e erro ali ao longo desses 12 anos de escritório e para chegar nessa taxa de excelência de aprendizado contínuo, né? Que a gente, essa live aqui aprendendo cirurgia que eu não sabia, não sabe? A gente aprende o tempo todo, né? E brincando com a gente compra a briga do paciente mesmo. Eu sempre falo para os pacientes, falo assim, eu compro a briga Ah, mesmo, né? Aquela coisa, mulher de barraqueira mesmo, então vamos tem embora, vamos tem que brigar. saber quem você escolhe ali para representar, para brigar mesmo pelos seus direitos. Que é uma luta incansável, tá? É, né? Que a gente sabe que dá trabalho. Dá, Ou se dá. Ah, literalmente. mas bacana. Mas a gente está aqui para isso, a gente está aqui para trabalhar, para ajudar os pacientes. Então, assim, quem estiver assistindo agora a live ou depois da gravação e tiver alguma dúvida, eu vou botar depois gravar e botar no meu feed, vou botar o contato do escritório da Camila, que é um escritório que eu confio muito, tá? A gente tem essa conversa nós, então isso é muito bacana. Quando tem muitos profissionais cuidando de um paciente, esse paciente chega ao êxito. Isso em qualquer área, quando tem pessoas compromissadas e preocupadas com o paciente tem muito a ganhar. Então, assim, acho que é bacana isso que a gente busca fazer com muita honestidade, Que sinceridade no nosso delícia! trabalho, né? Que continuamos assim, que a gente tem ainda muita saúde para isso. E quero agradecer a todo mundo que assistiu essa live, participou com a gente. Eu sei, Camila, você tem mais uma colocação para Queria só botar agradecer pra mesmo a gente? Gigi, que é essa pessoa maravilhosa, que é um prazer trabalhar, a gente adora trabalhar. Todo mundo do escritório tá doido para fazer consulta com a Gigi. Agradecer bom, Ai, e abrir eu esse adoro vocês, canal são de ótimos. comunicação aí. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, que vai ser um prazer a gente ajudar, a gente esclarecer melhor. Bom, Exatamente. Camila, obrigada. Obrigada pela sua ideia maravilhosa de a gente fazer essa live. Brilhou. Vamos buscar outros assuntos, vamos trazer outros assuntos, né? Inclusive, temos o gancho aí da mamoplastia redutora, acho que é uma coisa bacana que ele né, perguntar. Então, também a gente pode trazer outros assuntos para os pacientes. Pacientes que tenham dúvidas também podem deixar dúvidas para a gente, que talvez, às vezes, essas dúvidas geram conteúdos com para as certeza. próximas É lives, muito né? Para a gente conseguir gostosa essa abordar isso. troca. Obrigada, todo mundo. 8h30, o É, pessoal está sempre. assistindo. Obrigada, pessoal. Prazer. Só Ai, comentários já. aqui. Ó, vai dar certo sim, ó. Se não der certo, a Camila faz dar certo, Aline. Vamos lá, então. Camila, brigadão, Beijo, um beijo a todo mundo que pessoal. assistiu. Tá? Então vamos lá, vamos esperar as dúvidas, vamos esperar que as coisas vão acontecendo. Quem está no seu sonho da cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, esse sonho é possível. Eu sempre falo para os pacientes no consultório, a gente vai chegar lá. Eu não sei o caminho ainda, mas a gente vai chegar lá. Entendeu? Então, assim,
Se é para o caminho jurídico ou não, não importa. A gente chega lá. Então, é importante o paciente não desistir do que é direito dele. Isso que é importante, né? O paciente saber o que ele tem direito, né? E dentro do seu... Ele não vai ganhar nada, não é nada de graça. É dentro do seu direito, né? Ele não está ganhando porque ele é legal. É porque tá dentro do direito. Então, exatamente, você tendo a pessoa certa para brigar com você, brigar por você, né? E com você, porque numa guerra a gente entra juntos. Então, eu acho que o sucesso vem, né? Vem tudo. Então, ter uma equipe por trás, uma equipe de nossos meninos, mulheres processual, ele é muito diferenciado. E realmente isso explica o êxito dos processos, todo esse cuidado, essa curadoria aí com a Gigi, que é maravilhosa nos laudos, e a gente ali do Meijoeiro, uma equipe pronta, né? Nossa, a equipe do Meijoeiro Bom, olha, gente, uma das coisas que eu não entendi nada, me ajuda aqui, não sei o quê. Uma troca ali. Eles têm uma paciência comigo, e eu sou daquela dos áudios. É uma troca, né, Gigi? Eu também, né? Eu fico perguntando, Gigi, a Thay também, maravilhosa, que tá mandando palmito. Eu pergunto a gente tem que dar mérito pra Tayane, né? Que tá nos bastidores, um agradecimento muito grande também. Equipe. Ó, tá aí ela. Ai, perfeito, então. Camila, beijão, então. Bom, vamos tentar agora salvar, né? Aqui pra deixar no feed. Ó, a Thay tá ganhando, Thay, te amo. Vai ficar metida amanhã, gente. Ai, meu Deus do céu. Exatamente, gente. Autoestima é tudo. E eu sempre falo para os pacientes, quando a gente está bem com a gente fica bem com o outro, né? Quando a gente não está bem, é um ranço instalado. Verdade. Então a gente tem que tirar o ranço. Então tá, Camila, beijão, boa noite. Tá? Até a próxima. E depois